Irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, dando assim início ao nosso culto, ao Senhor nosso Deus. Pai amado, louvamos o Teu nome e bendizemos, nós somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e pelo Teu favor. Nesta tarde pedimos, Senhor, que Tu fales conosco e, Pai, Te pedimos, ó Deus, que o nosso louvor e a nossa adoração sejam somente para Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, obrigado, Senhor, por ter nos trazido à Tua casa nesta tarde. Queremos Te louvar e bendizer e exaltar de todo o coração, pois só o Senhor é digno. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Podemos ficar sentados, nós vamos entoar hinos de louvor ao Senhor. A irmã Sandra, o irmão Juliano e o Tiago vão nos dirigir. Aliás, irmãos, podemos ficar de pé para cantar de uma forma mais agradável ao Senhor, amém.
Amém. Irmãos, podemos ficar sentados. You may be seated. And every week we try to make a little improvement. Amen. Todas as semanas tentamos melhorar aqui um pouquinho. So we have a stand now. Nós temos um stand agora for the live streaming, para a transmissão ao vivo, e nós temos, and we have the piano now, e agora temos também o piano. So little by little, então pouco a pouco nós vamos, we're gonna get things a little better and more the way it should be. Tentamos melhorar um pouco e ter tudo como deve ser. Amém? For today, para hoje, we're going to keep on the message of what's the most important question of your eternity. Nós vamos continuar a série, a pergunta mais importante da sua eternidade. And for today, e para hoje, we're going to talk about do not be misled. E nós hoje iremos falar para não ser enganados. 1 John 4, 1-6. 1 João 4, 1-6. And as I have been saying before, e como eu já tinha dito antes, como eu tenho vindo a dizer, this is the most important question of your life. Esta é a pergunta mais importante da sua vida. Or even better, ou melhor ainda, this is the most important question of your eternity. Esta é a pergunta mais importante da sua eternidade. And the question is, e a pergunta é, am I saved? Sou eu salvo? This is so important that we spend time thinking of those things. É tão importante que nós passemos tempo pensando sobre estas coisas. And today we're going to see one more mark. E hoje veremos uma marca mais. That can tell us, que nos pode dizer if we are saved or not, se nós somos salvos ou não. As I said before, como eu disse antes, in many other sermons, em outros sermões, it's not about put you on a fear position. Não é para colocar você numa posição de medo. But it's actually about giving you assurance. Mas na verdade é para que você se torne seguro in your own salvation, na sua própria salvação. Or in other words, ou por outras palavras, be assured of the salvation that God provided in Christ Jesus for you. Ou na salvação, ou por outras palavras, melhor dito, na salvação que Deus providenciou em Cristo Jesus para si. So the Bible text said, então o texto bíblico diz, and let's stand to read the Word of God. Então vamos levantar para ler a palavra do Senhor. 1 John 4, 1-6. 1 João 4, 1-6. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone into the world. Everybody know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Christ Jesus is come in the flesh is of God. And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist. Wherefore ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. We are of God. He that know God heard us. He that is not of God heard us not. Verbally know we the spirit of truth and the spirit of error. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Pois há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Let's pray. Father,
We come before you in the name of Jesus. And it's so much that we want to learn today. It's so much for us in this Bible text. We ask you, Lord, that you may help us and bless us and talk to us, speak to us, to our lives, to our souls, on such a way that we may understand how important it is for us to know and do not be misled. Father, you are God, and there is no one like you. We ask you, Lord, that you may please bless our time together here. Father, we need you. We need you so desperately. There is nothing that we can do without you or apart from you. Father, we ask those things in Jesus' name. Amen. Pai, nós vimos diante de Ti, nós somos tão dependentes de Ti. Senhor, há tanto neste texto que nós gostaríamos de nos debruçar e gostaríamos de aprender. Te pedimos ao Pai, na dependência do Espírito Santo, que Tu venhas trabalhar nas nossas vidas e nos venhas revelar as verdades aqui contidas, que sejas Tu a falar connosco nesta tarde. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós bendizemos e Te damos glória, em nome de Jesus. Amém. You may be seated, você pode sentar. I would like to bring a little illustration. Eu gostaria de trazer uma ilustração on a way that helps us to understand better what is Paul talking here. What's John talking here? Eu queria trazer uma ilustração que nos ajuda a perceber melhor o que é que João está a falar aqui. And we clearly understand what the word expert means. Nós percebemos perfeitamente o que a palavra especialista significa. An expert in something, it's someone that will not be easily misled. Especialista em alguma coisa é alguém que não será facilmente enganado. At home, we do have an expert in fashion. Em casa nós temos especialista em aparência. And that's for the ones that are married, para aqueles que são casados, it's your wife, é a sua esposa. Right? You dress up, você veste, and then when you are about to leave the house, e quando você está a sair de casa, your wife look at you, a sua esposa olha para si e diz, that doesn't match. Isso não combina. So you know what to do, right? E você sabe o que fazer, right? No, if you are like me, you have no idea what to do. Se você é como eu, você não sabe a menor ideia do que fazer. And that's when you ask your wife, can you please show me what's wrong? E você tem que dizer à sua esposa, você pode mostrar o que é que está errado? And that pretty much works that way, I believe, in almost every family. Eu penso que isso funciona mais ou menos em cada família. So for the ones that are single here today, então para aqueles que são solteiros, the boys, os rapazes, be ready for that. Esteja preparado para isso. And for now, just enjoy to wear whatever you want. E para já, vista-se do jeito que você quiser. However, contudo, you're not going to make a big impression in no one. Você não vai fazer grande impressão em ninguém. So, by saying this, por dizer isto, I want you to think about, queria que você pensasse, how much we need, quanto nós precisamos, of an expert, de um especialista, in our spiritual life, na nossa vida espiritual. Just keep this in mind. Por favor, mantenha isto em mente. We will get back to it. Nós voltaremos a isso during this message, durante esta mensagem. The first thing that I want to bring up today, a primeira coisa que eu gostaria de trazer hoje, we have a warning on this text. Nós temos um alerta neste texto. And the warning is, e o alerta está, Beloved, believe not every spirit. E o alerta está, amados, não creiais em todo o espírito. So one of the marks of a true believer, então uma das marcas de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro salvo, it's that he will do not believe every spirit. Ele não acreditará, não levará em conta todo o espírito. And we live in days like the days that are described in this text. E nós vivemos em dias tais e quais são descritos neste texto. Actually, I do believe we are living worse days today. Aliás, eu acredito que nós estaremos a viver dias piores hoje. There is so many people out there talking about Jesus Christ. Tem tanta gente lá fora falando de Cristo Jesus. Is there so many people out there saying they are preaching the gospel. Tem tanta gente lá fora dizendo que prega o evangelho. However, contudo,
We have been seeing so many different doctrines, so many different ideas. Nós vemos tantas doutrinas e tantas ideias diferentes. So it's something not right. Alguma coisa que não está certa. It's something not working the way it should work. Algumas coisas que não estão a funcionar da maneira que deveriam funcionar. And if you look to the text that we are focusing today, se você olhar para o texto que nós vamos analisar hoje, the text said that porque many false prophets are gone out into the world. E diz o texto, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. There is many people there, many false prophets, many false teachers. Há muitas pessoas aí, muitos falsos profetas e muitos falsos ensinadores. So we have to be aware of it. Nós temos de estar alerta com isso. And if you go to the internet, se você for à internet, and you just open up YouTube, e você abre o YouTube, you will see millions of sermons. Você verá milhões de sermões. And you see people claiming they have a word of God. Pessoas dizendo que têm a palavra de Deus. And you will see people using Bible texts. Você verá pessoas usando até textos bíblicos. And when you hear those messages, e quando você ouvir essas mensagens, you will see there is something not quite there. E você verá que algumas coisas não estão bem lá. The good news is, a boa notícia é, there is a lot of people out there preaching the true gospel. Há muitas pessoas, a boa notícia é que tem muitas pessoas aí pregando verdadeiramente o evangelho. There is people actually dying for the gospel. Na verdade, há pessoas morrendo pela causa do evangelho. There are people actually giving away. Na verdade, há pessoas que estão dando a sua própria vida because they want to preach the true gospel of Christ Jesus, porque querem pregar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. There is people facing trials and tribulations. Há pessoas passando aflições e dificuldades. But the question for us today, mas a pergunta para nós hoje é, how do we know? Como é que nós sabemos? How do we know who are a false prophet and who are a true prophet? Como é que nós sabemos quem é o falso profeta e quem é o profeta verdadeiro? I would like to call your attention for one fact. Eu gostaria que você chamasse a sua atenção para um facto, that when I say prophet, quando eu digo profeta, for every time I mention prophet in this message, por cada vez que eu falarei a palavra profeta nesta mensagem, is not someone that's going to tell you what's going to happen tomorrow. Não é alguém que lhe vai dizer o que vai acontecer amanhã. I'm talking about a prophet that talks and tells about the word of God, that preaches the word of God. Eu estou falando daquele profeta que lhe fala a palavra de Deus, que lhe ensina a palavra de Deus, que proclama e anuncia o evangelho. I want to make sure that we all are on the same page. Eu queria que todos estivéssemos na mesma página, no mesmo sentido aqui. So when we're talking about prophets here, quando nós falamos de profetas aqui, it's the ones that stand up, é aqueles que se levantam and they preach the gospel, e eles anunciam o evangelho. Or is that person that you find on Dunkin' Donuts, ou aquela pessoa que você encontra no Dunkin' Donuts, and he tells you about Jesus, e lhe fala de Jesus. How do we know if they are a false prophet? Como é que nós sabemos que ele é um falso profeta? Sometimes, or a lot of times, muitas vezes, we think the false prophets is something that just happened now. Nós pensamos que os falsos profetas é alguma coisa que aconteceu agora. And we have just, today is very confusing. E pensamos hoje é muito confuso because we are 2000 years away, porque nós estamos a 2000 anos de distância. The true facts of the gospel happen, quando os factos do evangelho aconteceu. First of all, there's two errors in my sentence. Primeiro, tem dois erros na minha frase. The first one is, a primeira é we are not 2000 years away from when the true facts happen. Nós não estamos há 2000 anos de quando os verdadeiros factos aconteceram, because they are happening today, porque eles estão acontecendo hoje. They are happening in hearts of people that are coming to Christ. Eles estão acontecendo hoje nos corações de pessoas que estão vindo a Cristo, and they have been saved for their sins. Eles estão sendo salvos dos seus pecados, and they have been reconciled with God. Eles estão sendo reconciliados com Deus. So we're not 2000 years away. So a gente não está 2000 anos afastados from that moment, desse momento. Because that's one of the problems that we have today. Porque são os problemas que nós encontramos hoje. It's that we think, que nós pensamos on the historic Christ, do Cristo histórico. That happened 2000 years ago. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. So we don't know exactly how that happened. So a gente não sabe bem como aconteceu. So we have to go and search and go back in time. A gente tem que voltar muito no tempo. Let me tell you this.
Deixa-me dizer-lhes, today's Lord's Day. Hoje é dia do Senhor. And for us, the Christians, it's a very joyful day. E para nós, os cristãos, é um dia cheio de alegria. Why? Porquê? Because that happened 2,000 years ago. Porque isso que aconteceu há 2.000 anos atrás happened in our lives. Aconteceu na nossa vida. And we celebrate it today. E nós celebramos hoje. And it keeps happening. E continua a acontecer. Until the day. Até o dia that the church will be with Christ in heaven forever. Em que nós, a igreja, estará com Cristo Jesus para sempre. I'm not saying that Jesus is dying every Sunday. Eu não estou a ensinar que Jesus morre cada domingo. We know a false teaching that teaches that. Nós conhecemos um falso evangelho que ensina isso. No, that's not what I'm saying. Não é isso que eu estou a dizer. Jesus Christ died once. Jesus Cristo morreu uma vez. And he said, it's finished. E ele disse, está consumado. And from that day on, e desse dia em diante, millions of people, milhões de pessoas have been são convertidos based in one moment alone in history, baseado num momento único na história, but that has an impact today, mas que tem um impacto hoje, that had an impact yesterday, teve um impacto ontem, and will have an impact tomorrow, e terá um impacto amanhã, a menos that Jesus Christ come tonight, que Jesus Cristo venha esta noite. So, first of all, we're not 2,000 years away. Primeiro, nós não estamos 2.000 anos de distância. We are living the gospel today. Nós estamos vivendo o evangelho hoje. The second error on my sentence, o segundo erro na minha frase, is that é que the false prophets is not something new. Não é uma coisa nova. We don't have to find a new way to fight the false teaching. Nós não temos que encontrar uma nova forma de batalhar contra os falsos profetas. 1 Coríntios was written in the year 60. Foi escrito no ano 60. And you can find a lot of mentions there. Você vai encontrar várias menções lá to false prophets and false teaching. Você vai encontrar várias menções a falsos profetas, a vários ensinos. So the false teaching, os falsos ensinos, they start at the same time as the church started. Começou no mesmo momento que a igreja começou. So we facing the same problems. Nós encontramos os mesmos problemas. We face the same situation they were facing back then. Nós encontramos os mesmos problemas que eles encontraram lá. They just may look different. Eles talvez parecem-se diferentes. They may come on a different way. Talvez eles venham de uma forma diferente. I want to encourage you tonight. Eu quero encorajá-lo esta noite. That is something that you must think. É uma coisa que você deve pensar. Is that true that if a false teaching starts, when a false teaching starts, é verdade que quando um falso ensino começa, it's so easy to spread around the world. É tão fácil de espalhar pelo mundo. If the person has a very good apologetic, se a pessoa tivesse uma boa apologetics, se a pessoa tiver uma boa apologética, and he has the right channels, e tiver os canais certos, like talk about media, falando da mídia, it quickly spreads around the world. Rapidamente se vai pelo mundo todo. But let me tell you one thing. You say, Pastor, how is that encouraging? Você vai dizer assim, pastor, como é que isso é encorajador? I'm going to tell you why. Eu vou dizer porquê. Because on the same way, da mesma forma, if you teach the gospel, the true gospel of Jesus Christ, você ensinar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, and God helps you, e Deus ajuda, it's so many ways to reach so many people around the world with the gospel today. É tão fácil nós chegarmos a tanta gente em tantos lugares com o evangelho hoje. And how we do that? E como é que a gente faz isso? The same way they do. Da mesma forma que eles fazem. Use everything you can. Faça tudo que tiver à sua mão. Just spread the word of God. Já fala o evangelho de Cristo Jesus. Talk to your neighbor. Fale com o seu vizinho. Don't forget one thing. Não esqueça de uma coisa. The best way to evangelize someone. A melhor maneira de evangelizar alguém. It's the same way that the early church did. É a mesma forma que a igreja do primeiro século fez. Talk to your neighbor. Fale com o seu vizinho. And when I say your neighbor, quando eu digo o seu vizinho, I mean the person that is reachable. A pessoa que é alcançável. Maybe your neighbor doesn't even speak the same language that you do. Talvez o seu vizinho não fala a mesma língua que você fala. Mas I'm pretty sure you can talk to someone. Eu tenho a certeza que você consegue falar com alguém about the gospel of Christ Jesus, sobre o evangelho de Cristo Jesus. But our text today, mas o nosso texto hoje, it's about how we know
who is the false teacher and who is actually preaching the gospel. É quem está a ensinar o falso evangelho e quem está a falar o evangelho de Cristo Jesus. And John said here, João chama a nossa atenção aqui about who confesses Christ Jesus as Lord, aquele que confessa Jesus Cristo como o Senhor. Let me just read the verse the way it says. How we know, the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. E o versículo diz, e todo espírito que confessa perdão, irmãos. Nisto que esteja o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. So the first thing you must understand, a primeira coisa que você precisa de entender, it's who confess Christ Jesus, aquele que confessa Cristo Jesus. But I said before, mas eu disse antes, there is a lot of people talking about Jesus and they are not actually preaching the gospel. Tem muita gente falando de Jesus, mas não falando do Evangelho. The question for you is, a pergunta para si é, where is Christ Jesus on their speech? A pergunta é, onde é que está Jesus Cristo no seu discurso? When you hear somebody talk about Jesus, quando você ouvir alguém falar de Jesus, or even pulling a Bible text, ou até puxando um evangelho, um versículo, note, pay attention which position Christ Jesus shows on their statements. Olhe em que momento Cristo Jesus é colocado nessas afirmações. Is he the center? É ele o centro? Is he elevated as Christ Jesus and exalted as God? É ele elevado como Cristo Jesus, exaltado como Deus? Or is just someone that's going to help you to get to something? Ou é ele alguém que vai te ajudar a alcançar alguma coisa? This is so important. Isto é tão importante. This is so easy to know. Isto é tão fácil de saber. You know what's the difference between Christianity and every other religion or philosophy or whatever you call? Você sabe qual é a diferença entre o Evangelho e qualquer outra religião, credo, entendimento, filosofia? What is the big difference? Qual é a grande diferença? And a lot of people ask me this question. Muitas pessoas perguntaram esta pergunta. And one time I was talking to a friend, very close friend. Eu uma vez estava a falar com uma pessoa muito minha amiga. And she told me, what is the difference? Qual é a diferença between Christianity, o cristianismo, and she mentioned a false religion. E ela mencionou uma falsa religião. So, what is the difference? Ela perguntou, qual é a diferença? And she said, because I asked to another Christian, porque eu perguntei a outro cristão, and the person told me it's not much of a difference. E a pessoa respondeu-me, não tem uma grande diferença. I didn't know if I should cry. Eu não sabia se eu devia chorar. I didn't know what to do. Eu não sabia o que fazer. I did know what to do. Eu sabia o que fazer, but I didn't know how to react to that sad statement. Mas eu não sabia como havia de reagir àquele triste afirmação. The difference between any belief, even politics, because we are so close to have a new president in the United States. Is that right? Até política, nós estamos muito perto de ter um novo presidente dos Estados Unidos. We have been called to vote to the person to better fit our goals. Nós somos chamados a votar pela pessoa que melhor preenche os nossos objetivos. Am I right? You're going to vote for somebody that represents you better, that you are better for you. Você vai votar por alguém que o representa melhor, que parece ser melhor para si. Am I right? This is the way it goes. É assim mais ou menos que vai. You find a job that is better for you, correct? Você encontra trabalho que é melhor para si. And I'm just giving a hint of what it is, right? Eu acabei de dar uma boa chegada onde é. A couple of years ago, I was talking to a friend from one of those very strange religions, right? Estava a falar com uma pessoa que tinha assim uma religião muito estranha, with many different gods and very confusing, com muitos deuses e muito confuso. And the person was trying to teach me how they work, how that works, como é que aquilo funcionava. And I started drawing, right? I grab a post-it and a pen and I started drawing what the person was telling me. E eu comecei a desenhar o que a pessoa estava-me a dizer. I knew where it goes. Eu sabia onde é que ia.
There is nothing new out there, brothers and sisters. There is nothing new out there. Deixa-me dizer uma coisa, não tem nada novo aí fora. Não tem nada foi inventado agora. It's always the same. É sempre a mesma coisa. I draw a picture. Eu fiz o desenho, as the person was saying. A pessoa foi dizendo. And you know what was in the center of that picture? Sabe o que estava no centro dessa figura, desse desenho que eu fiz? You know what was the center of that picture? Myself. Eu estava no centro. And I even told the person, so let me see if I understood. Daí eu disse, deixa eu ver se eu entendi. So everything that the gods are doing, tudo que os deuses fazem, is all about how I can feel better. É como é que eu me posso sentir melhor. And the person said, exactly. I said, now let me tell you what the gospel is. Agora deixa-me dizer o que é que o Evangelho é. And the center of the gospel is Christ Jesus and His glory. O Santo Evangelho é Jesus Cristo e a sua glória. That's the difference between Christianity and everything else. É a diferença entre o cristianismo e tudo o resto. God, the glory of God is the center. A glória de Deus é o centro. And everything works around that. E tudo acontece à volta disso. And even the cross, e até a cruz, happens because the glory of God, por a glória de Deus. We have been saved for the glory of God. A gente somos salvos para a glória de Deus. We rejoice in the glory of God. Nós regozijamos na glória de Deus. We live for the glory of God. Nós vivemos para a glória de Deus. And nothing out there, e nada fora, is like that. É como isso. There is nothing like that out there. Não há nada como isso aí fora. You know what's sad? Sabe o que é triste? It's people grab the true gospel. Pessoas pegarem o verdadeiro evangelho. And they want to twist it on a way. Eles querem torcê-lo de uma tal forma. They take the glory of God out of the center of the gospel. Eles tiram a glória de Deus do centro do evangelho. And they put the glory of man. E eles colocam a glória do homem. And that makes the gospel. Isso faz o evangelho. Not be the gospel anymore. Not being the gospel anymore. Não ser o evangelho mais. And being like everything else. E ser como qualquer outra coisa. But a little worse. Mas um pouco pior ainda. Because it turns into an abomination. Porque torna-se uma abominação. Because he uses words of the true gospel. Porque usa palavras do verdadeiro evangelho. Because he talks about the true Lord. Porque fala do verdadeiro Senhor. But making the man the Lord. Mas fazendo o homem o Senhor. So brothers, então irmãos, the first thing you must notice, a primeira coisa que você deve perceber, it's the ones that confess Jesus came in flesh, que é aqueles que afirmam que Cristo veio em carne. And that means, e isso significa, that the center of the gospel, que o centro do evangelho, has to be the person of Christ Jesus, tem que ser a pessoa de Cristo Jesus. We need to be different. Nós temos que ser diferentes. What that means that we are different from the world. O que é que significa que nós somos diferentes do mundo? We come up with so many things. Nós vamos com tanta coisa. Oh, because we worship on Sundays. Porque a gente cultua aos domingos. And there's a lot of people celebrating things on Sundays. Tem muita gente aí fora a celebrar coisas aos domingos. Oh, because we proclaim salvation. Porque a gente proclama a salvação. There is so many people out there proclaiming salvation as well. Tem muita gente aí fora proclamando salvação também. It's because the gospel is the center of our message. Mas porque o evangelho, o Cristo Jesus, Christ Jesus is the center of our message. É porque Jesus Cristo é o centro da nossa mensagem. And that's what makes the difference. E isso é o que faz a diferença. So we have to know, we have to be aware. Então nós temos que saber, nós temos que estar atentos. That is what the gospel is. The gospel that we're hearing, that is preaching, é que o evangelho que nós ouvimos que é pregado, he actually tells us those things. Nos diz essas coisas. The other thing that the Bible text tells us, a outra coisa que o evangelho, que o texto nos diz, it's that the ones that preach the false gospel, é que aqueles que pregam o evangelho falso, the false prophets, os falsos profetas, they have been heard by the world. Eles são ouvidos pelo mundo. Everybody likes. Toda a gente gosta. On a way or the other, de uma forma ou de outra, it's very popular. É muito popular. You don't have to do anything. Você não tem que fazer nada. You just have to get it. You just have to receive it. Você só tem que receber. So it's all good. Então está tudo certo.
It looks like grace a little bit, right? E parece um bocadinho com graça. After all, salvation is by grace and grace alone. Afinal de contas, a salvação é pela graça, somente pela graça. It's true that we don't have to do anything. God does it for us. É verdade que nós não temos que fazer nada que Deus faz por nós. However, mas por certo, contudo, when we are saved, quando nós somos salvos, by grace and grace alone, por graça e somente pela graça, when God does that miracle of salvation in our lives, quando Deus faz esse milagre da salvação em nossa vida, our lives change. A gente muda. We start talking about things that the world doesn't like anymore. Nós começamos a falar de coisas que o mundo não gosta mais. We don't become that much. We don't become popular anymore. A gente não se torna popular mais. That people stop talking to us. As pessoas param de falar conosco. They say your conversation is weird. A tua conversa é estranha. You are always talking about the same. Você está sempre falando da mesma coisa. But that's a mark of salvation. Mas é só uma marca da salvação. The world don't hear the true believers. O mundo não ouve os verdadeiros salvos. That's what the Bible text says. É isso que o texto bíblico diz. We have to understand, nós temos que entender that the message that we proclaim, que a mensagem que nós proclamamos, is only received by the ones that have been called to be saved. Só será recebida por aqueles que são chamados à salvação. We need to know those things. Nós precisamos saber essas coisas. A few moments ago, alguns momentos atrás, I said that we are 2,000 years away from when Christ died and resurrected from the dead. Alguns momentos atrás eu disse que nós estamos 2,000 anos após a morte e a ressurreição do Senhor, quando estas coisas tiveram lugar. Let me ask you this. Deixa-me que lhe questione isto. I believe that the first century church, eu acredito que a igreja do primeiro século, they have a lot of trouble, eles tiveram muita dificuldade with false teaching, com falsos ensinos, because a lot of the scriptures haven't been written yet. Algumas partes das escrituras ainda não estavam sendo escritas. But they were fighting, mas eles estavam batalhando against false teaching. Eles estavam batalhando contra os falsos ensinos. And they stood for what they believe. E eles se levantaram pelo que acreditavam. They were courageous. Eles foram corajosos. And we live 2,000 years after. E nós vivemos 2,000 anos depois. We have 2,000 years of church history. Nós temos 2,000 anos de história da igreja. We have so many documents. Nós temos tantos documentos. We have the scriptures. Nós temos a Bíblia completa. We have the story of redemption. Nós temos a história da redenção as one piece. Em uma só peça. We are on a very better position. Nós estamos numa posição muito melhor. We are not trying to figure out how to do church. Nós não estamos a tentar descobrir como fazer igreja. Should we build a temple? A gente deve construir um templo? Should we organize how we organize membership? Como é que nós organizamos membresia? How we select elders? Como é que nós escolhemos líderes? We don't have to figure those things out. Nós não temos que procurar essas coisas. There's 2,000 years of history. Nós temos 2,000 anos de história. When a lot of people did many of those things. Quando muita gente fez muitas dessas coisas. We have an easy way to go on those things. Nós temos um caminho bem fácil nisso. Look back in the history. Olhe para trás na história. Be encouraged, seja encorajado, for the ones that were lived before us, que viveram antes de nós, and they were able to know what a true gospel, what a true prophet is, and what a false prophet is. Seja encorajado por aqueles que viveram antes de nós e foram capazes de saber o que era um verdadeiro profeta e o que foi um falso profeta. 2,000 years of truth being preached, 2,000 anos de verdade sendo pregadas. And we still trying to figure out what to do. E a gente ainda anda à procura do que fazer. It's kind of silly, isn't it? É um bocado triste, não? It's something that we shouldn't be worried today. É uma coisa que nós não devíamos preocupar hoje. We should be able to look to a false teaching. Nós deveríamos ser capazes de olhar para um falso ensino and be able to say, e ser capaz de dizer, that comes from the devil. Isso vem do diabo.
We shouldn't be ashamed. Nós não devemos ser envergonhados. Or we shouldn't be afraid ou ter medo. Look back. Olhe para trás. This month we celebrate the Reformation. Este mês nós celebramos a Reforma. And that's exactly what was all about. What was all about. E foi exatamente sobre isso que foi a Reforma. What's happening? O que é que está a acontecer? What do we need today? O que é que nós precisamos hoje? To be courageous, para ser corajosos. Like the first century church, como a igreja do primeiro século. In everything that I said today, em tudo que eu disse hoje, I'm sure you're not going to rebuke me. Eu tenho com certeza que você não vai dizer que eu estou errado. It was very clear, the text. É muito claro o texto. A true believer will not be misled. Um verdadeiro cristão não vai ser enganado. He cannot be misled. Ele não pode ser enganado. He must know that's a true gospel, and that's not. Ele tem que saber se este é o verdadeiro evangelho, se não. Is Christ in the center? Deus está no centro. That's the true gospel. Esse é o verdadeiro evangelho. He's preaching about the glory of God. Está a falar da glória de Deus. He's exalting Christ Jesus as Lord. Está a exaltar Cristo Jesus como Senhor. He calls up of the name of the Lord. Ele aclama ao nome do Senhor. He talks about his death and resurrection. Ele fala a sua morte e ressurreição. He takes the scriptures as one. Ele fala da Bíblia como uma. That's a true gospel. Esse é o verdadeiro evangelho. What are we missing? O que é que nós precisamos? Do you remember how I started the message? Você lembra-se como é que eu comecei a mensagem? And I spoke about the expert. E eu falei de um especialista. And I gave you the little picture of an expert at home. E eu falei um bocadinho de ter um especialista em casa. You know what we need today? Sabe o que a gente precisa hoje? An expert. Um especialista. And at this point of the message you may say, este ponto da mensagem você pode estar a dizer, so everything you said, Pastor, is nothing that we should worry. Você pode dizer, tudo o que tu disseste, Pastor, até agora não tem nada para eu me preocupar. No, let me tell you. No, deixa-me dizer-lhe. You need all of that what I said. Você precisa de tudo que eu disse. But it's not enough. Mas não chega. There is many people, tem muita gente, before us, antes de nós. Even today, até hoje. Really hope not among us. Espero mesmo que não entre nós. That know everything that I said. Que sabem tudo aquilo que eu disse. They're very careful. Eles são muito cuidadosos. But they still let themselves fool. Mas ainda assim eles se deixam enganar for false teaching, por falsos ensinos. We need an expert. Nós precisamos de um especialista. We need the Holy Spirit. Nós precisamos do Espírito Santo. And we need it so badly. E nós precisamos tanto. Because we may have everything here. Porque nós podemos ter tudo aqui. It's still not enough. Não é suficiente. It needs to come to the heart. Precisa de vir ao coração. And that's the work of the Holy Spirit. E esse é o trabalho do Espírito Santo. We need desperately. Nós precisamos desesperadamente that the Holy Spirit help us. Que o Espírito Santo nos ajude to discernir what's right from what is wrong. O que é certo do que é errado. On such a way, de uma tal forma, that you may hear what's wrong. Que você pode ouvir o que está errado. And will never walk away from what's true. E você jamais se desviará do que é verdade. You know what? Why it's so important to come to hear a sermon? Sabe o que é tão importante vir ouvir um sermão? We had the morning live. Nós tivemos hoje de manhã o live, and we're going to have a sermon Tuesday. Teremos sermão na terça-feira, and we may have a sermon, and we are here on Sundays. Estamos aqui ao domingo. And we even text each other's Bible verses and a lot of biblical truth. E nós fazemos textos uns para os outros, verdades bíblicas, e falamos verdades bíblicas uns aos outros. And because we need to keep feeding our soul with the truth. Porque a gente precisa de continuar a alimentar a nossa alma com a verdade. But let me tell you this, mas deixa-me dizer isto. Even that is not enough. Ainda assim não chega. It has to be a supernatural work. Tem que ser um trabalho sobrenatural.
But we keep coming, and we should. E nós continuamos a vir e devemos vir. But for every sermon that we heard, por cada mensagem que você ouve, you should cry out to God. Você deve clamar a Deus e dizer, God, make me believe. Deus, ajuda-me a acreditar. Make me understand the truth of your word. Faz-me entender a verdade da tua palavra. That it doesn't matter who comes to tell me whatever it is. Que não importa aquele que me vem trazer, seja lá o que for. I will never fall for that. Eu jamais cairei por isso. I'm firm in your word. Eu estou firme na tua palavra. And nothing gonna take me away. E nada me tirará. Brothers and sisters, we need that so badly. Nós precisamos tanto disso. It's so many false teachers, tantos falsos profetas. And some of them, they really can be deceiving. E alguns deles podem ser mesmo enganadores. They represent the kingdom of darkness. Eles representam o reino das trevas. They have been taught by the devil. Eles são ensinados pelo diabo. Understand what I'm saying. Por favor, entenda o que eu estou a dizer. This is not a joke. Isto não é uma piada. But if the Holy Spirit dwells in you, mas o Espírito Santo habita em si, as we saw last week, como você viu a semana passada, you will know. Você saberá. You can see they're coming. Você poderá isso vindo até si. And you will say, você poderá dizer, stop in the name of Jesus. Para no nome de Jesus. Because I know, porque eu sei, that whatever you are saying, it's not according to God's will. Isso que tu estás a dizer não é de acordo com a vontade de Deus. Brothers and sisters, we need that. Irmãos e irmãs, nós precisamos nisso. We need the Holy Spirit to tell us. Nós precisamos que o Espírito Santo nos diga and bring these truths to our life e nos traga estas verdades à nossa vida on such a way, de uma tal forma that we'll never be deceived, que a gente jamais se desviará. I want to pray tonight. Eu quero orar hoje. I want to pray with all of us together. Eu gostaria de orar que orássemos todos juntos. And we're going to ask the Lord, e pedindo a Deus, that may God help us, que Deus nos ajude, to understand what's right and what's wrong, entender o que é verdade e é mentira, and keep us, e nos livre from the be deceived or misled, que nos livre de sermos enganados ou sermos mal conduzidos. Let's pray together, church. Let's stand and pray. Vamos ficar de pé, vamos orar. Father, we come before you in the name of Jesus. We know that there's so many false prophets out there, so many heresies. Father, we need you so desperately. Nós precisamos tão desesperadamente de ti. We need you, Lord. Nós precisamos de ti. Father, help us to understand the truth of the gospel. Ajuda-nos a entender a verdade do Evangelho on such a way that we may turn ourselves to you totally, que nós nos voltemos inteiramente para ti, and we never walk away from these truths, e nunca nos separaremos destas verdades. Father, have mercy on our souls. Tem misericórdia de nós. We really need you, Lord. A gente precisa de ti. We need the Holy Spirit. A gente precisa do Espírito Santo. We depend on the Holy Spirit. Nós dependemos do Espírito Santo. So pour on us. So baixa sobre nós. And teach us your word. E ensina-nos a tua palavra. And remind us of your word. E lembra-nos da tua palavra. And when the false teaching coming, e quando o falso ensino vier, help us, Lord, to resist. Ajuda-nos, Deus, a resistir. We worship you today and forever. Nós te oramos hoje e para sempre. In the name of Jesus, we pray. Amen. No nome de Jesus nós oramos. Amém. We may be seated. Nós podemos sentar. Amém. Fiquemos de pé. Let's stand and let's pray together one more time. E oramos mais uma vez. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos este momento.
te louvamos em nome de Jesus. Amém. Father, we thank you for this moment. We thank you for this service. We want to worship you. In Jesus' name, amen. Então, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Comprometemos na paz do Senhor. Deus abençoe. Amém.